Dale, 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 ô. Dale, 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 ô. Mengão do meu coração. Essa daí eu sei, essa daí dá pra gente cantar fácil, fácil. Favoritismo é uma palavra quase proibida quando Cruzeiro e Flamengo se encontram. E novamente as equipes mostram que podem iniciar o Brasileirão com vitória. O time de Minas chega para a disputa do campeonato como bicampeão estadual e com uma boa campanha na Libertadores. A equipe carioca conquistou o tricampeonato no Rio e vem amedrontando os adversários na Copa do Brasil. O campeonato carioca não servia como parâmetro, né, para o campeonato brasileiro, principalmente porque no campeonato brasileiro as equipes, né, você pode botar aí Inter, São Paulo, Palmeiras. A dificuldade é muito maior, principalmente no início de campeonato brasileiro. O Flamengo começou melhor no duelo de campeões estaduais no Mineirão. Ibson passou por Léo Fortunato e deu um presente para Cleberson. E aí ele chutou por cima. Repara no desespero do Ibson. Cabeçada de Emerson e Jean Carlos botou a mão na bola. Pênalti e cartão vermelho para o lateral do Cruzeiro logo aos 14 minutos de jogo. Juan cobrou mal e Fábio defendeu bem, com o pé. Juan ainda pegou o rebote, mas o Fábio estava ligado e defendeu de novo. Outro pênalti, agora do outro lado. O Kleber não deu chance nenhuma para o Bruno. Cruzeiro 1-0. Ramírez, o homem defensivo mais ofensivo do Brasil, fez o que os atacantes rubro-negros não conseguiram. Um gol bonito. Começou no lançamento de encher os olhos. Cruzeiro 2, Flamengo 0. Começamos o Campeonato Brasileiro não tão bem, né, cara? Estava precisando de repente, quem sabe, mudanças, né? Uma palavra para definir Flamengo e Avaí? Que tal incrível? Josiel. Como explicar cada uma das 4 chances de gol que você não aproveitou? E o torcedor estava lá, cheio de esperança no Josiel. Coitado. O Josiel saiu vaiado. Mais uma hora a bola vai entrar, não é possível. Pois é, Angelim. O Léo Moura quase te ajudou, mas não deu. O que foi mais incrível no jogo? Bem, o goleiro Bruno defendeu tudo. Mas depois foi corajoso, até demais. Entregou a bola no pé do adversário. Já pensou se ele toma esse gol? Boa tarde para você. O Flamengo saiu da rotina no Campeonato Brasileiro, o que significa vitória, né, gente? A primeira. E com a torcida rubro-negra presente em Santo André. Não que seja novidade, mas longe de casa, foi bonita a festa dos torcedores rubro-negros. Um jogo difícil, chances perdidas, isso todo mundo já esperava. A boa notícia é que neste jogo contra o Santo André, alguma coisa mudou no roteiro e Josiel reencontrou o caminho do gol. Lá se iam 10 jogos, quase 2 meses, e a cabeçada, enfim, virou festa.
Mas não eram só os cariocas que estavam endiabrados. Ricardo Conceição fez um golaço. E o Flamengo tenta responder no contra-ataque, grande bola, Josué, posição legal por cobertura, golaço! A equipe soube suportar e dar a volta por cima. Primeiros gols, primeira vitória, tudo isso numa semana que pode ser marcada por uma grande estreia. O Adriano é um caso que a gente tem que ir medindo dia a dia, treino a treino. Tomara que ele possa estrear domingo. Agora, hoje eu não saberia te dizer. Domingo, então, a resposta vai ser em casa, mais fácil para a torcida. Se bem que em qualquer lugar eles estão lá. Eu decidi de voltar ao Flamengo, não só pela minha família, mas pelo coração realmente. Eu gosto muito do Flamengo, né? Eu vim para o Flamengo abrir mão de milhões de coisas para voltar, né, a jogar, porque eu comecei a jogar e tinha aquela coisa na cabeça, não, tem que ajudar minha família, tem que ser um jogador conhecido. Hoje, para saber dividir dinheiro e felicidade é difícil, né? Porque as pessoas às vezes confundem minhas coisas, né? Ter um dinheiro eu tô feliz, né? Vou ter dinheiro eu vou ficar mais feliz. É claro que te dá uma alegria você poder comprar uma coisa que você quer, mas não é felicidade, não é uma coisa de coração, de alma realmente, entendeu? Então hoje eu tô muito feliz, tô super alegre de voltar ao Flamengo, de voltar ao Maracanã, pisar no Maracanã com a torcida do Flamengo. Fez um ótimo lançamento para a corrida do Juan lá na esquerda. Encosta na marcação o Rodolfo. Perde bola Adriano. Cruzamento é para ele. O desvio. Gol do Flamengo. O Antônio Carlos veio junto na marcação. Tentou desviar. Conseguiu. Mas mandou para a rede o gol contra do camisa 5, Antônio Carlos. Aí o Emerson deixou na direita o cruzamento para Adriano. Aos súditos rubro-negros, eis o imperador. Gol do Flamengo. Adriano, imperador, de volta ao futebol brasileiro, de volta ao Flamengo. Comecinho do segundo tempo, 1 minuto. O levantamento do Léo Moura. Cabeçada para baixo do Adriano. Não deu para o goleiro Vinícius. 2 para o Flamengo, 0 para o Atlético Paranaense. O Atlético tem a chance de diminuir. Partiu para a bola, Rafael Moura com paradinha. Gol do Atlético. O Adriano, pra gente, é um ídolo, né, cara? A gente sempre vê ele na televisão, disputava a Copa do Mundo. E a gente vê que ele mesmo se sacrificou, porque estando fora de forma, fora de peso, ele se prontificou a dar um retorno ao clube, até mesmo em função do investimento que o clube tinha feito em cima dele. E como ele é um jogador acima da média, ele mesmo nessas condições, ele conseguiu mostrar que poderia ser útil, né? E foi. O Flamengo enfrentou o Coritiba em Curitiba. E adivinha quem jogou bonito? Rodrigo Hefner já recebeu dando um balãozinho no Juan. E invadiu a área do Flamengo. A jogada foi tão bonita que alguém tinha que fazer o gol, né? Mesmo que fosse contra. Então tá. O Coritiba fez mais um gol. E o segundo gol do Coritiba foi por baixo das pernas do goleiro Bruno. Marcos Aurélio, Coritiba 2-0. Parecia péssimo, né? Mas o Toró já subiu atingindo o Ariel com a mão. E na queda, passou por cima pisando com os 2 pés. E quando o Wellington resolveu isolar a bola, o Ayrton se protegeu da bolada. Mas olha onde ele foi pisar. Não dava pra pisar em outro lugar não, Ayrton? O Ayrton, pelo que se vê, tá com um problema sério na hora de colocar os pés no chão. Foi ele quem deu aquele pisão no Nilmar do Internacional há menos de um mês.
Dessa vez, Ayrton foi expulso. E o Ariel, que deu um pagadão no Ayrton depois do pisão, também foi junto. E a partida foi para o intervalo com o Curitiba vencendo o Flamengo por 2-0. Mas, 20 segundos do segundo tempo, o Curitiba fez mais um. Renatinho chutou. Bruno não segurou. Rodrigo Hefner bateu a falta. Bruno não segurou outra vez. E o Curitiba fez mais um gol. O goleiro Bruno não fugiu da responsabilidade. Quem quiser colocar a culpa, quiser colocar na minha conta, pode colocar que eu assumo tudo. Eu falava para quem estava comandando, se quisesse me colocar no banco, me tirar, não teria problema nenhum. O Flamengo tem uma das piores defesas do campeonato, empatado com Coritiba e Atlético Paranaense. 13 gols sofridos. Cabeça prêmio, corda bamba, emprego ameaçado. Para esses males só há um remédio, além das preces de um Maracanã inteiro. Bola no Adriano. O Imperador voltou mesmo. E voltou logo pedindo a música. O gol do Fantástico, quando alguém faz 3 gols na mesma partida, pede a música, né? Pede aí. Não, acho que eu tô muito feliz de poder fazer 3 gols hoje e ajudar aqui para sair com a vitória. Já que você está feliz, Imperador. No primeiro, um toque esperto na saída de Lauro, depois do ótimo lançamento de Ibson. Ibson, que ajeitou de calcanhar para o Emerson fazer o segundo, 2-0. E aí voltamos ao Imperador, que de falta fez o terceiro do Flamengo, o segundo dele, camisa 90, em homenagem ao ano da conquista do primeiro título rubro-negro na Copa do Brasil. De pênalti, saiu o quarto de novo, com ele, Adriano, Flamengo 4, Internacional 0. Na noite definitiva da volta do Imperador. Habilidoso, forte, acima de tudo, goleador. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente. Fred chutou 1, 2, 3 vezes no primeiro tempo. Adriano, nenhuma. Em compensação, esse toquinho de cabeça, quase. No segundo tempo, não se sabe o porquê, mas o Flamengo insistia em tentar colocar bolas naquele cantinho esquerdo do gol. E quando foi no meio e já tinha passado pelo goleiro, Ed Carlos apareceu salvando. No confronto Fred-Adriano, o tricolor chutou mais. Foram 5 durante todo o jogo. E quando o Imperador teve a grande chance da partida, em seu único arremate para o gol, Adriano! E depois ainda deu vários cascudos na cabeça. Nem precisava, o atacante estava impedido. Eu cobro muito de mim. Kleberson deu um lançamento longo e preciso para Juan no Engenhão. E Juan nem dominou. Bateu de primeira, marcando um belo gol. Flamengo 1, Vitória 0. Apodi cruzou e Roger subiu mais do que 2 marcadores do Flamengo para cabecear 1-1. O zagueiro Anderson Martins cortou a tabela entre Adriano e Zé Roberto. E a bola sobrou limpa para Emerson. Flamengo 2, Vitória 1. Flamengo e São Paulo. Denis, goleiro tricolor, achou que estava seguro, tranquilo. Que engano. Chutou em cima do Fierro e fez uma tremenda lambança. Adriano devolveu para o Fierro e lá estava o primeiro gol do jogo. Marlos recebeu na área e girou rápido. Deixou Borges na cara do gol. 1-1. Adriano arrancou, driblou e foi derrubado na área por Renato Silva. Pênalti. E ele mesmo cobrou, mas não comemorou, em respeito ao ex-clube do São Paulo. Williams, do Flamengo, derrubou Miranda. O árbitro Ricardo Ribeiro deu pênalti, mas os rubro-negros reclamam que a falta foi fora da área. Jorge Wagner empatou. Mais um grande jogo no Brasileirão. Palmeiras bateu o Flamengo no Maracanã. Noite fria para os rubro-negros encasacados. Nem tanto para os palmeirenses, que se aqueceram com 2 gols no primeiro tempo. Passe na fogueira de Williams para o Wellington.
O Flamengo reclamou de falta de Ortigosa sobre o Wellington. A suposta falta não foi marcada e Diego Souza soube aproveitar a chance. Bola perdida por Kleberson para Pierre no meio-campo. E olha onde ela foi parar, nos pés de Ortigosa. Palmeiras 2-0. Fiquei lá esperando, entrando 2 minutos, não entrando, vendo o Flamengo perder, ganhar, empatar alguns jogos, né? A maioria perdendo. O Flamengo, meio apático, reagiu com Everton. Dali era quase pênalti. Marcos se esticou e pegou. Quando foi pênalti de verdade, de Danilo em Adriano, Marcão nem apareceu na foto. Adriano, no cantinho. O Imperador marcaria de novo, mas estava impedido. E o Palmeiras só não marcou de novo porque Bruno estava lá para defender e atacar. Os caras fizeram o resultado no primeiro tempo, tomamos 2 gols infantis, que não pode acontecer. Flamengo e Botafogo já começou polêmico. O torcedor comemorou com André Lima, o que seria o primeiro gol do Botafogo, mas o juiz Péricles Bassols viu falta de Vitor Simões em Ayrton. Quer mais polêmica? Juninho cobrou falta e no rebote Alessandro fez 1-0. O lateral estava impedido. Mais uma bola parada. Na cobrança de falta, Adriano fez de cabeça. Aí não há dúvida. E por pouco o Imperador não virou o jogo ainda no primeiro tempo. Uma partida em que Renato saiu do banco na primeira etapa. Fez o gol de cabeça no segundo tempo. 2-1. Vibrou e depois voltou para o banco. E quando parecia que o Botafogo, depois de 9 jogos, iria finalmente ganhar, queria sair da zona do rebaixamento, aos 43 minutos... Eu sou jogador, não sou juiz, é o juiz capeta aí. E olha que até o juiz ficou na dúvida na hora de apitar. Mas o lance seguiu e Emerson fez um bonito gol. 2-2. Tudo igual mais uma vez. E só pra variar... O cara fez uma falta clara no Lúcio Flávio. Pô, a gente não reclama de arbitragem, mas é um absurdo que esse cara fez aqui hoje. 2 gols deles não foi falta em nenhum, estão reclamando do quê também? O Flamengo não ganhou pela 4ª vez seguida. O jogo foi no Maracanã contra o Barueri. É o 11º colocado. Torcida insatisfeita. A culpa é de quem, hein? A vaia veio aos 47 minutos do segundo tempo. Só que a torcida estava impaciente o jogo inteiro. E o Cuca se segurando. O torcedor, ele não quer saber se você tem problema, se você está desfalcado, se não tem conjunto, se tem estreia de jogadores ou não. Ele quer ver o time ganhar. Como não deu para parar esse moço aí, o Valbaiano pediu pênalti, foi atendido. O árbitro Cláudio Luciano Júnior apontou e ainda deu cartão amarelo para o zagueiro Marlon. Reclamaram do quê? O Marlon colocou o braço na bola, na área. E aí o Valbaiano aumentou a conta dele. 9 gols no Brasileirão, artilheiro isolado. E fez mais, foi abusado. Mandou uma dancinha na frente dos flamenguistas. Tinha tudo para ser o destaque da noite. Só se o Cuca não fosse lembrado pela torcida. O que aliviou foi o gol. O gol chorado do Emerson. Repare que antes o Adriano tentou de cabeça. O Williams furou e aí sim a bola sobrou no pé do Emerson. O gol evitou a derrota, mas não mudou o desejo do torcedor. Eu sou um profissional, amigo. Eu dou o meu melhor e vamos esperar ver o que ocorre. Existia, pelo menos de quem estava de fora, né, uma insatisfação muito grande em relação à comissão técnica com os jogadores. Pelo menos que a gente viu, inclusive depois da saída do Cuca, muitos jogadores dando entrevistas, né, falando da relação dele com o treinador. E nós vamos normalmente para o jogo domingo contra o Santos, com a equipe dirigida pelo Andrade. Aquele jogo era um jogo interessante, era um jogo de quebrar uma barreira, um tabu, era o 10º jogo do Flamengo
Em cima de tudo isso, naquela véspera tinha falecido o goleiro Zé Carlos, né? Então eu procurei naquele momento não me envolver muito, mas fui para Santos um pouco abalado, um pouco com a situação de um companheiro, de um colega, e fomos para o jogo, um jogo dificílimo, que sabia que ia ser um jogo em Santos. O placar da Vila Belmiro estava em branco até o Robson entrar em campo. No primeiro chute do Robson pro gol, olha aí, Robson, Santos 1-0 aos 24 minutos do segundo tempo, na casa do Santos. A situação estava feia pro Flamengo. Mas feia mesmo é a situação do goleiro que tem o Adriano pela frente. Vai chutar forte assim lá de longe, viu? A bola fez que foi, voltou e acabou com o goleiro Felipe. Adriano, a 31 metros do gol, 1-1. E quando o jogo parecia caminhar para o empate, olha o que fez parar. Mas parar? Que azar, hein, parar? Se desse para ir até em casa com a cara escondida, né? Quando o Bruno cruzou, o Adriano ia acabar fazendo o gol. Mas o Pará se antecipou. E foi o gol da primeira vitória do Flamengo sobre o Santos na Vila Belmiro na história do Campeonato Brasileiro. Flamengo 2, Santos 1. Queria dedicar essa vitória a um amigo meu, Zé Carlos, que hoje não está mais com a gente. Essa vitória é para ele, para Zé Carlos. O goleiro Zé Carlos jogou no Flamengo nas décadas de 80 e 90. Morreu na sexta-feira, vítima de câncer. Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é o novo líder. O antigo Atlético Mineiro perdeu para o Flamengo, que vai subindo na classificação sob o comando do ainda interino Andrade. E olha que o Galo, antes dos 3 minutos, abriu os trabalhos. Éder Luiz, 1-0, 7º dele. O jogo prometia um duelo de artilheiros, Diego Tardelli e Adriano. Mas os rubro-negros viram muito mais do que isso. Viram um Léo Moura como há muito tempo não viam. Atrevido, ofensivo, artilheiro. Depois do bom passe de Toró, o lateral bateu cruzado, 1-1. Viram também um Everton querendo mostrar serviço e Kleberson banhado de precisão. Bola entre a trave e o goleiro. Virada em 2 minutos, loucura total. Se o Atlético nos vence naquele momento, ele era o líder do campeonato. Então fomos lá, viramos o jogo em cima do Atlético. O time fez uma grande partida. Aí vem um coro de 70, 80 mil pessoas, fica Andrade. Então foi um momento de muita felicidade, de muita emoção. Eu não tinha vivido aquele momento nem como jogador. Eu jamais imaginei que um dia eu ia vir ao estádio, estar aqui na beira do campo e a torcida gritando meu nome de novo, como treinador, não como jogador. O Flamengo vinha de uma grande vitória sobre o Atlético Mineiro. O adversário era o lanterna do campeonato no Maracanã. Tudo para fazer festa, né? Ah, não teve festa não. Só empatou com o Náutico. Eu avisei a semana toda que esse jogo era o mais difícil. O técnico Andrade certamente não esperava que fosse tão feio. Zé Roberto e Gilmar pareciam disputar quem acertava a bola mais longe do gol. Ao menos o atacante do Náutico se redimiu poucos minutos depois, marcando 1-0. O Náutico conseguia a primeira vitória em 2 meses, até que o zagueiro Wagner teve um imprevisto com o uniforme. Aos 15 minutos do segundo tempo, ele percebeu que estava com o short rasgado. Aí, como se fosse a coisa mais natural do mundo, foi para a lateral do campo e resolveu trocar de roupa ali mesmo. Cartão amarelo para Wagner, o segundo dele no jogo. Mesmo com o jogador a mais, o gol rubro-negro demorou a sair. E olha só a bobeira do Náutico. É o Pet, limpou a jogada para a canhota, bateu a sobra de bola, vai empatar, bateu, é gol! Mas o desabafo de Léo Moura foi imediato. Em vez de comemorar o gol marcado, o lateral disparou uma lista de palavrões aos 41.772 torcedores que estavam no Maracanã. Enquanto vinha para fazer isso que estão fazendo, não vai adiantar nada. Você precisa estar preparado para certos momentos. Momentos não só aquele de levantar a taça e volta olímpica. E sabia que tinha cometido um erro. O Zico foi vaiado, eu fui vaiado, todo mundo foi vaiado. O Léo Moura é um cara inteligente, entendeu perfeitamente, se desculpou logo de início. E como no Flamengo tudo é hiperdimensionado, megadimensionado, nesses momentos também. Pela 7ª vez seguida, o Flamengo saiu perdendo, e logo por 2 gols, o primeiro de Amaral.
O segundo de Léo Lima, que antes do chute fez falta em Williams, pertinho do árbitro Heber Roberto Lopes, que nada marcou. 2-0 Goiás. Só no segundo tempo, Adriano conseguiu, de pênalti, 2-1. No bonito gol de Petkovic veio o empate, 2-2. Mas se lembra do pé quente do Fernandão? E Arley, aos 45 minutos, deu a sexta vitória seguida ao Goiás. 3-2 para o vice-líder do Brasileirão. Entrei de novo 45 minutos, estavam perdendo 2-0. Viramos o jogo por 2-2, fiz o gol. Mas no final dos minutos a gente perdeu de 3-2. Mas eu ganhei 2-1 quando participei, né? Ele reclama dele mesmo. Parece não acreditar. Chega ao extremo. Tem que dar porque essa oportunidade não se pode perder. Adriano em dia de fúria e de erros. Perdeu a primeira. Errou o chute na segunda. E depois da boa jogada de Emerson, Adriano subiu sozinho e pra fora. Quando o Kleberson chutou, Adriano em posição legal dominou e emendou. O Imperador é o artilheiro isolado do Brasileirão, com 10 gols e rei da sinceridade. Eu nem sei meditar. No dia bem, chutei uma bola mal e fiz o gol, né? Então, pra tu ver como é que é o futebol. A tarde dos goleadores começou com Pereira. Everton empatou para o Flamengo. Então o zagueiro Hever deu uma de atacante. Golaço. A avalanche de gols viria com 2 pênaltis, ambos convertidos por Jonas. Quem não viu o jogo, olha o placar 4-1 pro Grêmio, né? Acha que o Grêmio atropelou a gente, não foi bem assim o jogo. Bruno tem toda a razão. Adriano contra Vitor, que fez o improvável. No jogo em que o Imperador ficou aos pés de Vitor, teve mais jogador sofrendo nas mãos do goleiro. Emerson que eu diga. E olha o Adriano de novo. Difícil escolher a defesa mais difícil. Vitor de novo! No momento nada dava certo. Podíamos ter goleado o Grêmio no primeiro tempo e tomamos a goleada no segundo. Emerson, que durante a semana ficou no vai, não vai pro mundo árabe, foi o melhor do Flamengo. E depois do cruzamento de Jobson, mostrou que está com a cabeça no rubro-negro. 1-0. Cabeça e o coração. Não tem motivo para não estar. Sonhei em estar aqui, tô super feliz. E é importante estar vencendo, lembrando que falta 45 minutos mais. E o Cruzeiro voltou melhor pro segundo tempo. Gilberto deixou passar, Everton Silva se enrolou e Diego Renan empatou, 1-1. A virada veio no chute de Fabrício, de canhota, em cima de Bruno. 2-1 Cruzeiro e vaias para o camisa 1 do Flamengo. E o Flamengo, hein? Do que adianta culpar os desfalques? A classificação diz tudo, né? 14º contra o Avaí em Florianópolis, a 3ª derrota seguida. O Flamengo veio sem 9 titulares. Apostou nos meninos, mas se mostrou perdido em campo. Já o Avaí estava inteirinho. Grandes jogadores que faziam a diferença, como o caso do Léo Moura, o Kleberson, o próprio Juan, fora. Foi um momento que coincidiu com contusões, né, com saída de alguns jogadores, e que automaticamente a alternativa que existia era aquela de usar a garotada. Nós passamos a jogar com 2 garotos de 17 anos, que era o Jobs, depois o Galhardo. A gente não pode culpar os garotos, né? A gente acha que a oportunidade que eles estão tendo, estão fazendo o possível para tentar aproveitar, mas isso é difícil, vem com o tempo. Eu também já passei isso e sei como é que é a dificuldade de vestir a camisa do Flamengo novo. Muita mudança de um jogo para o outro e a fase quando não está boa acontece o que aconteceu. O Adriano é um jogador consagrado, lembro que ele perdeu um pouco a cabeça dentro do jogo, acabou dando uma banda no garoto, que também não tinha nada a ver. Começaram a questionar a Andrade, o time, tudo.
Aquele momento era um momento complicado, era um momento mais difícil, não só eu passei, todo o grupo passou. Que fez, na verdade, o torcedor começar a ficar preocupado, porque os jogadores começaram a falar em fugir da zona do rebaixamento. Chegou Álvaro Maldonado, né? Na primeira semana eu já fui pro jogo contra o Santo André, que fiquei no banco. No Maracanã, Denis Marques fez 1-0 E aí onde entrou a importância de Andrade para o Flamengo ser campeão brasileiro. Léo Moura aumentou 2-0. Ele mudou a forma da equipe jogar e colocou um 4-3-3. No finzinho, Petkovic acertou a trave e Zé Roberto completou. Flamengo 3, Santo André 0. Nós fizemos um bom jogo contra o Santo André, um jogo sem risco, um jogo tranquilo. Resumo do jogo. Foi um jogo, como se fosse um jogo feio até por sinal. A gente tem que dar mais preferência ao resultado mesmo do que o jogo bonito. Oportunidades de gol, a melhor foi do Atlético. Bruno salvou o chute de Alex Mineiro. No Flamengo, Williams manteve a rotina. Um cartão amarelo no começo do primeiro tempo, o 14º dele no campeonato. De quebra, deu uma cotovelada em Márcio Azevedo e foi expulso. Mais tenso foi o clima entre Antônio Lopes e o bandeirinha Altemir Hausmann. O técnico do Atlético não gostou da marcação da falta de Paulo Baier em Ronaldo Angelim. Olhares de reprovação, mas após ser expulso no intervalo, Lopes relembrou seus tempos de delegado de polícia. Eu quero registrar o não correto. Ele me deu uma peitada. Vamos levar ele, vamos levar ele. Não, vamos prender ele aqui, pô. Calma, professor, calma. O placar, né? Vocês querem saber o placar. Atlético Paranaense 0, Flamengo 0. Mais de 50 mil pessoas, mulheres, crianças e aquele sujeito branquelo, escondido ali, é o marinheiro Popeye. Primeiro mascote rubro-negro, ele voltou ao Maracanã. Queria ver o jogador mais forte do Brasil. Comeu espinafre essa semana? Não. Mesmo assim, com a direita, Adriano ainda chutou na trave. Fraquinho, na verdade. Falta colada na linha da grande área. O empurra-empurra na barreira serviu para distrair. Petkovic cobrou rapidinho. Golaço. Foi gol bonito, né? Estamos jogando bem. Jogo difícil, em Curitiba também está jogando bem. Como falta a minha especialidade, que momento de falta que tem mais importante na minha vida, a torcida estava esperando o gol de falta, né? E quando aconteceu com Curitiba, eu vibrei muito porque tinha que acontecer, e aconteceu. Modesto esse Petkovic. Na tabela com Adriano, o passe foi milimétrico, assim como a conclusão do artilheiro. 13º gol dele no Brasileiro. Uma obra de arte de traços delicados. Terminei, esperei ele partir. Quando fugiu do adversário, enfiei no meio e ele foi muito, muito bom. É claro que o meu fundamento maior são a força e o chute forte, mas, como eu falei, trabalhando durante a semana você melhora tudo. Para não decepcionar os adeptos do futebol força, Williams fez o 3º do Flamengo. Que pancada! Esse comeu espinafre, não é, papai? Imagine quando os outros começarem. Agora, balé aquático, muita água e pouquíssimo futebol em Porto Alegre. Inter 0, Flamengo 0. Nossa, quanta água mesmo, hein? Impressionante. A imagem do tricolor, aflito, desolado, desesperado. A imagem do rubro-negro, zombador e feliz da vida. O Cuca tem razão, só faltou ser ouvido pelo Fabinho. E eu gritei ali muito, ladrão, ladrão. O tal ladrão era o Zé Roberto, que avançou e tocou para quem seria o nome do jogo. Pausa na jogada. Adriano gingou, tocou 1, 2, 3 vezes na bola. 1-0 Flamengo. O pé direito, que falhou uma vez de frente para o goleiro Rafael, foi eficiente logo em seguida. Domínio de canhota, gol com pé ruim do artilheiro do campeonato. Agora eu vou ter que abandoná-los, né? Vamos dizer assim, eu vou ter que ir para a seleção. As coisas se encaixaram. Temos 6 jogos sem tomar gol. O time passou a jogar dentro do campo do adversário,
passou a fazer grandes jogos. Isso foi fundamental para a nossa arrancada, para a equipe pegar confiança, ganhar confiança na competição. Era um time altamente ofensivo e fizemos grandes partidas dentro do Maracanã. E aí veio aquele jogo contra o Vitória, né? Imagem por cima, para você ver o primeiro gol do Flamengo como ainda não viu. Roubada de bola, Petkovic tocou rápido para Zé Roberto na esquerda. Zé Roberto não tinha marcação de ninguém e pôde disparar tranquilo. Aí... Gol! A partir daí, 3 gols em sequência, de 3 em 3 minutos. Uma maravilha. Escanteio, Roger, gol do Vitória. Logo depois, falta para Petkovic na área, mas ele bateu direto. Por dentro do gol, olha onde a bola passou. O Vitória reagiu também de falta. No segundo tempo, mais Ramon. Vitória 3-2. Você vem de 6 jogos sem tomar gol, de repente em 45 minutos você toma 3. E vai explicar, como é que tu vai explicar? Aos 46, Derruan para Zé Roberto. Eu acho que o Flamengo não merecia aquela derrota. Então, o empate no finalzinho, o gol do Zé Roberto no finalzinho, veio premiar a determinação, a vontade de um time vencer, que foi o nosso time. Mais de 57 mil pessoas no Maracanã. Em campo, os 2 times que mais têm títulos brasileiros, 6-5. Invictos a 7 jogos, disputando uma vaga no G4. Tinha como esse jogo não ser bom? Não tinha. Esse jogo foi fundamental. E aquele jogo, eu acho que foi o melhor jogo nosso, porque não deixamos o São Paulo jogar. No primeiro tempo, foram várias chances do Flamengo e um grande lance de Dagoberto Hernanes. Atacante lançando o meio-campo. E depois que Toró recebeu o toque de Jorge Wagner dentro da área... O árbitro, o Wilton Sampaio, marca pênalti de Jorge Wagner em Toró. Petkovic foi para a cobrança. Bateu. Perdeu. Mas o árbitro mandou voltar. Rogério Ceni havia se adiantado. Rogério Ceni se antecipou, alguns jogadores invadiram a área, teve 2 penalidades que ele podia anular o pênalti, mas às vezes não anula, acontece isso, às vezes não anula. Anulou, graças a Deus. Aí o Everton Silva teve um papel muito grande, né? Everton Silva foi lá tranquilizar a Pet com 37 anos, para você ver como é que é o futebol. E se você é o Pet, rapaz, você vai lá bater, tem a nossa confiança. Se você perder, não vai dar nada, então vai tranquilo e bate. Mas a confiança da torcida, gritando meu nome de novo, e Everton Silva chega e fala: não, pai, é foda esse pênalti, então isso não vai tirar de você a ídolo que você é, nossa. E isso deu uma moral muito grande pro Pet, né? Comecei a me preocupar com o Rogério Ceni. Fui lá, pensei fazer alguma coisa que ele não ia esperar de mim nesse momento. E olha a coragem do Sérvio. Virou até um golaço, né? É difícil você achar um gol de pênalti golaço, mas aquele ali foi um golaço. Olhei o goleiro, né? E imaginava que ele vai sair. Tranquilizei, concentrei para bater dessa maneira, porque Everton Silva me deu tranquilidade. Esse foi o grande momento do Zé. Ele conseguiu dar a volta por cima. Na ausência do Adriano, ele fez a diferença. Fez a diferença até com um gol. Recebi a bola, puxei para o lado esquerdo e vi o Zé partindo. Enfiei a bola entre o lateral e o zagueiro. E o Zé fez a melhor coisa possível, fez o gol. O Flamengo se aproxima mais ainda do G4. O São Paulo torce para o Palmeiras não se afastar muito. O grande teste aconteceu. Foi o jogo de São Paulo. O time fez uma grande partida, uma bela partida. Venceu o São Paulo com autoridade. E ele não deixou mais dúvida de que o Flamengo estava entre os grandes times do Brasil. Quem levaria melhor neste duelo de super-heróis? Petkovic desenhou o campo do Palmeiras e fez um golaço. Entrei no miolo da área com já 3 me cercando. Fiz uma coisa que é do futsal não. Você puxar por uma perna, chutar já com outra, levantar por cima do braço do goleiro, que ele tapa quase todo o gol quando sai. Aquele gol ali eu nunca vi ninguém fazer, um gol impressionante. Ali é gol de quem teria que ser campeão brasileiro mesmo. Ele conseguiu driblar chutando, nunca vi isso na minha vida. Se ele tentasse dar mais um toque, dificilmente ele ia conseguir. Então ele roubou o tempo do zagueiro, né?
dando um toquezinho de chapa, tirando qualquer chance de defesa por Marcos, porque o Marcos estava preparado para mais um toque dele. E aí escanteio com o Petkovic, a gente já sabe que é sempre um problema. Muitos você quer cruzar, mas fecha a bola mais forte, ela passa e faz gol. Mas esse eu queria chutar, digo, vou chutar. E bola foi, enganou o Marcos. Marcos sem reação, caiu dentro do gol. Ela nem chegou a tocar na rede, ele só passou meio metro lá, e ele tentando tirar a batata de fora. E não conseguiu, ficou chateado, bravo. O Marcos levou o gol olímpico do Pet. O Flamengo venceu dentro do Parque Antártica com mais de 30 mil pessoas, né, com autoridade, convencendo, né, e jogando bem, individualmente e coletivamente. Um time inteligente, atacou na hora que tinha que atacar, defendeu no momento certo. Então fez uma partida brilhante. Agora, quem acabou com esse jogo foi o Petkovic. Petkovic é o nome da rodada. 37 anos, o jogador mais velho em campo. É um jogador que chegou desacreditado ao Flamengo, né, Glenda? Ninguém dava nada por ele. Foi encostado. Encostado, foi um acordo trabalhista que levou o Petkovic a jogar no Flamengo. Muita gente imaginava que ele nem fosse jogar, que seria algo realmente constrangedor. Mas ele entrou em forma física e aí saber jogar ele sempre soube, né? Olha os lances aí, ele estava marcado pelo Edmilson, que é um jogador campeão mundial pela seleção brasileira, muito experiente. Ele é campeão mundial, mas ele vacilou. Era dia de torcer, era dia de secar os adversários, era dia de clássico. E Flamengo e Botafogo já começaram o clássico pressionados. Os resultados da rodada não foram nada bons para eles. Atlético Mineiro, Inter e São Paulo já tinham vencido, ruim para o Flamengo. Santo André, Náutico e Curitiba também ganharam, ruim para o Botafogo. Ficou pior. Numa bola rebatida pela defesa, Adriano ganhou no corpo e foi levando. Passou por Juninho e Wellington e marcou o 16º gol dele no campeonato. Adriano, imperador rubro-negro. Uma jogada maravilhosa ali, deu aquela arrancada, acabou driblando os dois zagueiros, ganhando na força, na trombada e finalizando e fazendo o gol. O Botafogo teve pênalti, que não era pênalti, mas o juiz marcou. É contigo, irmão! Vamos lá, Bruno! Só que o Lúcio Flávio não conseguiu passar pelo Bruno. Vitória rubro-negra. Flamengo 1, Botafogo 0. Você começa com um grande time pelo um grande goleiro. Por isso é importante você ter um grupo forte como a gente tinha, né? Momentos o Adriano fazia diferença, outro momento o Pet. Quando não esperava tinha o Zé Roberto. Quando não, surge o Bruno. Os milagres de São Bruno foram numa sequência frenética, não é, Luiz Roberto? O Barueri foi se aproximando, e de um lance irregular, Thiago Humberto estava à frente, nasceu o bonito gol de Val Baiano, 1-0. E o rechonchudo imperador baiano mostrou categoria no passe que deixou Everton cara a cara com Bruno. Parou por aí porque São Judas lá em cima e Bruno aqui embaixo voltaram a trabalhar. Acabou a invencibilidade de 10 partidas, ou seja, ontem, dia 28 de outubro, no dia do flamenguista, deu tudo errado. Aquela derrota mexeu um pouco, mas o grupo logo em seguida voltou a ter aquela consciência de que aquilo foi um momento, foi um episódio do campeonato. Bruno agradeceu. Bruno foi festejado pelos companheiros e por 80 mil torcedores. No primeiro tempo, pênalti de Ayrton em Adailton. Começa aí um duelo dividido em 2 capítulos. Paulo Henrique Ganso contra Bruno. Chute no canto esquerdo e Bruno nem soltou a bola. No segundo episódio, pênalti de Álvaro em André. Novamente frente a frente, Paulo Henrique Ganso e Bruno. Chute no meio do gol e o biquinho da chuteira esquerda evitou o gol. Aí o Bruno começou a fazer a diferença. Teve 2 pênaltis, o Bruno pegou os 2,
Aquele livro podia pôr tudo de água abaixo, podia pôr tudo a perder. Eu acho que foi a primeira vez na minha carreira. Eu fico feliz de poder ter ajudado o Flamengo hoje. Foi aí que apareceu Adriano. E não decepcionou. Depois do lançamento de Léo Moura, o Imperador cabeceou no cantinho de Felipe e voltou a ser o artilheiro do campeonato com 17 gols, ao lado de Diego Tardelli do Atlético Mineiro. O importante é o trabalho do grupo. Eu venho sempre falando, quando o grupo está bem, né, tá jogando bem, a consequência é fazer gol. Gol de Adriano e o Flamengo chegou ao G4 pela primeira vez. Está em terceiro lugar. Hoje à tarde o torcedor vai secar o Inter, o Atlético Mineiro e o Cruzeiro. Vamos torcer contra, se Deus quiser. A gente sabe que é difícil. Chegou pela primeira vez e não vai sair mais. Rumo a Libertadores e se Deus quiser o título. Contra o Santos ele fez o gol e ele e Bruno foram os dois heróis. Ele por ter feito o gol e Bruno por ter pego os dois pênaltis. No Mineirão, com mais de 64 mil torcedores empurrando o time, o Galo poderia terminar a rodada na liderança se vencesse o Flamengo. Em função até da rivalidade antiga, existia uma preocupação muito grande. Já tinha jogado dentro do Mineirão com 80, 90 mil pessoas, né? E naquela época tinha saído ali com a vitória. E a equipe novamente sofreu uma pressão logo no início do Atlético. Foram 90 minutos de um jogaço. De repente, um tal jogador sérvio foi andando para o escanteio. Hoje nós estávamos muito bem organizados, equilibrados, planejamento todo feito. O que desequilibra? E o Pet, desse lado, às vezes tenta o gol olímpico. É tomar um gol do jeito que nós tomamos. Fechadinho! Quarto gol olímpico do Pet com a camisa do Flamengo. O segundo nesse campeonato. Na gaveta, como dizem, né? Então, entrou onde só podia entrar. 2-0 do Fla veio com outro estrangeiro, Maldonado. Boa jogada do chileno, hein? Eu parei e dei um toque assim mais pro lado, para tirar o zagueiro. Eu falei, vou chutar cruzado, que sempre dá certo. Chutei cruzado e a bola entrou certinho. Começou o segundo tempo e Ricardinho diminuiu, 2-1. Mas o Flamengo estava mais perto do terceiro do que o Galo do empate. Zé Roberto foi bem e quase. E agora, atenção pro Adriano pedindo a bola. Pediu bem, hein? Bola pro Firro, Firro domina. Adriano levantou o braço pedindo, levantou pro Adriano. Gol! 18º gol dele, artilheiro do campeonato ao lado do Diego Tardelli. Flamengo 3, Atlético Mineiro 1. Time por time, nosso time era superior. Tinha mais qualidade que o deles. Fez um primeiro tempo muito bom, que poderia, inclusive, já ter decidido o jogo. Com aquela confiança que precisava, com a personalidade, concentrado no jogo. E fez uma bela partida naquele jogo contra o Atlético Mineiro. O Campeonato Brasileiro tem um novo vice-líder, o Flamengo de Adriano. Hoje o Imperador fez de tudo. Quando o Adriano domina a bola, prepara a canhota, o torcedor já espera o perigo. E agradece se o perigo não vem. Quando o Adriano domina, todo mundo já espera a bomba. E se ele passa a bola? Pode acabar em gol. Petkovic, Flamengo 1-0. O Adriano dominou a bola difícil, passou para o Léo Moura tentou, Petkovic conseguiu. A bola escapou um pouquinho do goleiro, o Pet estava lá para fazer o gol mais esquisito. O Pet não chuta com as duas pernas, está aí, o gol com as duas pernas, Petkovic. Esse tinha sido o primeiro ataque do Flamengo, aos 16 minutos de jogo. O mais feio da minha vida de canela, de panturrilha. Quando o bola bateu em mim, eu bati em ela, né? Canela de panturrilha, eu errei ela. Não errei ela, mas se tivesse acertado, o goleiro ia pegar. O Náutico é que criava mais chances. O Náutico não fez o gol e levou mais. Adriano, o atacante solidário, fez o gol. É dando que se recebe. Jogada bacana, belo passe do Zé Roberto. Gol do Imperador.
Adriano, o artilheiro isolado do campeonato com 19 gols. Flamengo 2-0. O Adriano estava demais, tentou elástico, fez corta-luz bonito, ó. E para não restar dúvida de que o Adriano é um atacante solidário, olha aí, retribuiu para o Zé Roberto. Mas Zé Roberto, sem goleiro. Pela primeira vez no Brasileirão, o Flamengo pode se tornar líder na próxima rodada. Para isso, vai precisar torcer por um velho rival. Torcer todo mundo torce, não tem jeito, né? Esperamos que o Botafogo chega a tirar um pontinho deles, quem sabe. Sem esquecer o próprio serviço. Próximo jogo em casa contra o Goiás. Espero que vai ser uma cara pequena para a torcida. Tá aí um dos responsáveis pelo estado de graça, o técnico Andrade. Andrade tá merecendo em mérito tudo isso que está acontecendo com ele, porque realmente é uma pessoa muito boa, uma pessoa que dá vontade de correr por ele, e isso dá para se ver dentro de campo. Ganhar do Náutico lá dentro, a gente sabe que não é uma tarefa fácil, é uma tarefa ingrata para qualquer time que vai lá. E o Flamengo foi lá e se impôs, mostrou que queria ser campeão, venceu bem o Náutico lá e saiu com um resultado, com um belo resultado. O Flamengo ficou a 2 pontos do líder São Paulo. O Palmeiras vem logo atrás em terceiro e o Internacional voltou ao G4, empatado em pontos com o Atlético Mineiro. O Cruzeiro vem logo depois e a gente destaca também o Avaí, em 7º lugar, a apenas 3 pontos do Internacional. O jogo era no Maracanã, com o maior público do ano no futebol brasileiro. 78.639 pagantes, 83.489 torcedores presentes. A torcida já mostrou que é a maior do mundo, maravilhosa, fez espetáculo. E nós querendo muito, a vontade era enorme. E bola não queria entrar, Goiás jogando a vida. Nós também jogando não tão bem, mas criando muita chance. Minha bola de falta passa raspando a trave. Tinha uns 7, 8 chances 100%. O zagueiro me acompanhou, eu cortei ele com a perna direita. A bola sobrou muito boa para mim finalizar. Aí eu acabei batendo de pé esquerdo, mas a bola ainda não pegou com a precisão necessária, né? Eu acho que houve uma ansiedade muito grande naquele jogo do Goiás. E a ansiedade atrapalhou. Se tivesse jogado, né, no mesmo momento do Botafogo com o São Paulo, eu acho que a responsabilidade iria diminuir muito, porque não iriam jogar com a obrigação de ter que ganhar de qualquer maneira. Então, que ou não, houve uma certa frustração. O Flamengo desperdiçou a chance de pular para a ponta e segue na vice-liderança. O terceiro colocado agora é o Internacional, empatado em pontos com o Palmeiras, mas com maior número de vitórias. Em Campinas, Ronaldo invadiu a área e sentiu a coxa. Saiu da partida. Aquilo ali foi um miguezinho, sabe? Estou acreditando muito naquela contusão, não. Entendeu? A gente sabia que se o resultado pra gente fosse positivo contra o Corinthians, ia acontecer uma coisa muito boa pra gente. Foi Toró, né? Toró matou a criança, botou no chão, arredondou, olhou pro Zé Roberto entrando no meio da zaga do Corinthians, que não tinha nada a perder também, jogou pro Zé Roberto, matou a criança em chaleiro e entrou. E gol! É gol, mano, é gol. Eu acho que tudo aconteceu na hora certa. São Paulo foi, perdeu o jogo. Nós vencemos o Corinthians em São Paulo, um jogo complicado. Fizemos 2-0 também já no final. E ali nós conseguimos a liderança do campeonato. Tem que continuar do mesmo jeito, o mesmo trabalho, a mesma concentração. Não precisa mudar nada. Esquecer o oba-oba, esquecer a ansiedade. Pensar somente no jogo do Grêmio, fazer uma boa partida. O São Paulo, que poderia ser campeão hoje, não apenas perdeu a liderança, mas caiu da 1ª para a 4ª posição. Foi ultrapassado pelo Palmeiras e pelo Internacional, que também chegaram aos 62 pontos, mas levam vantagem nos critérios de desempate. Olha. Aí, ó. É o manto. Tem 40 por 60. Do Rio de Janeiro é a maior bandeira. Estourou. Vou torcer pro time que sou fã. 6 de dezembro de 2009. Maracanã movimentado, 4 horas antes do jogo decisivo contra o Grêmio.
esforço para conseguir um bom lugar na arquibancada. Se pedem para as mulheres virem ao Maracanã e fazem isso com a gente. Ninguém merece. Olha a minha situação! Tudo pelo Flamengo! 85 mil pessoas. Uma só paixão. Um só coração. Sabia que não tinha essa história de entregar jogo. Eles vinham como franco-atirador, não buscavam mais nada. A gente sabia que ia ser um jogo complicado. Nem tanto que foi, né? O Flamengo entrou achando que em qualquer momento poderia ganhar o jogo. A gente começou a tocar do lado para trás, do lado, para, em vez de partir para cima, como a gente partia todos os jogos. Tava igualzinho o jogo do Goiás, meio que não ia. E o Grêmio começou a jogar. Time reserva, nós pensando que vai acontecer sozinho, não vai acontecer sozinho. Tomamos o primeiro gol, cara, ver aquela ducha, né, cara, sabia que, pô, não podia decepcionar aquela multidão toda que tava torcendo pela gente. Escanteio que eu cruzei, a bola sobrou lá, foi inclusive uma falta no Adriano segurando eles, como era segurando, a bola sobrou pro David patou, aí decidiu a terceira de novo, fomos no intervalo, preocupação grande, temos que ganhar o jogo. Pela primeira vez eu vi Andrade chateado, né, com a equipe, saiu xingando lá todo mundo, né, a primeira vez que eu vi ele irritado. Você tem que ficar nervoso no momento certo. Para a gente ser campeão, a gente tinha que ter outra atitude, a gente tinha que ter uma postura diferente. Talvez tenha sido esse momento o momento certo dele dar aquele bico na porta, de pegar, né, o quadro lá e jogar no chão, mandar calar a boca. E nós jogadores concordamos com o que o Andrade tinha falado. Fizemos uma roda lá no meu campo, falamos, nós vamos ter que ir na raça, procurar pressionar de alguma forma. A torcida começou a empurrar, voltou a jogar junto. E o time voltou com atitude, com uma postura diferente. De um time que é de um time vencedor. E tem Flamengo no ataque com o Pet, fez o levantamento para a grande área, Ayrton! E a roubada de bola do Everton pro Juan. Tocou pro Adriano, a chance do gol por cobertura, Marcelo! Levantou, Ronaldo Angelim! A bola veio perfeita, cheguei entre o zagueiro e o goleiro. E quando eu vi ele vindo, aí eu antecipei, só casquei e aí corri para a galera.
eu fui abençoado, né, de estar na hora certa, no lugar certo e fui abençoado por ele por ter feito esse gol, né.